Tipos de animais cujo consumo é lícito divide-se em duas categorias. Estamos dando continuidade àquela lição anterior. Então, os animais cujo consumo é lícito, ou seja, é permitido para o muçulmano, divide-se em duas categorias. A primeira é uma categoria de animais terrestres cuja captura é difícil ou impossível antes de sacrificados. Neste caso, serão lícitos somente se são caçados de maneira islâmica. Então, a primeira categoria são animais que geralmente é difícil capturar ou é impossível, não há facilidade para capturar, só através da caça. Então, essa caça tem que ser de forma ou de maneira islâmica, são considerados lícitos. Para o muçulmano, se forem caçados de forma islâmica. E a segunda categoria, animais domésticos fáceis de capturar. Estes são lícitos somente se são sacrificados de maneira islâmica. Então, animais difíceis, a caça tem que ser de forma islâmica. Aqueles que são fáceis de capturar, ao sacrificar, também tem que ser de maneira islâmica. Então, assim se tornam ilícitos para o consumo. Ou caçar de forma islâmica, de maneira islâmica, ou sacrificar de maneira islâmica. O sacrifício na legislação islâmica consiste em degolar o animal que cumpre com os requisitos islâmicos acima citados. A maneira islâmica acima citados são a caça de maneira islâmica ou o sacrifício também de maneira islâmica. Os requisitos para o sacrifício islâmico que quem o sacrifica seja muçulmano. Esse é um requisito. Aquele que vai sacrificar o animal tem que ser muçulmano, ou judeu, ou cristão, e que saiba como fazê-lo. Então, para o muçulmano, se ele encontrar o animal que foi sacrificado de maneira correta com um judeu ou cristão, esse animal é considerado lícito para o consumo. Então, o requisito desse animal, ou sacrificado por um muçulmano, ou por um judeu, ou por um cristão, desde que seja feita o abate de forma correta islamicamente, no caso. Como fazê-lo? Ou seja, tem que saber, no caso, esse abate no Islã tem que, ao abater o animal, tem que atingir veias jugulares, a traqueia, o esôfago. Então, esses membros todos têm que ser cortados. Veias jugulares, a traqueia e esôfago têm que ser cortadas. Então, isso é que é a maneira correta, o sacrifício correto, islamicamente, ocorre atingindo esses membros que acabei de citar. Então, esse muçulmano, esse judeu ou cristão, tem que saber dessa forma, sacrificar ou abater o animal dessa forma, e não por atordoamento. Não pode atordoar o animal, morrer e dizer que sacrificou islamicamente. Se vai atordoar até morrer, esse animal é considerado ilícito. Então tem que ser sacrificado, abatido, atingindo esses membros que a gente citou, veias jugulares, a traqueia e esôfago. Que se utilize um instrumento apto ao sacrifício, fino e cortante, para que o animal seja atingido e mora de maneira rápida e fácil, sem sofrimento. Por isso, proíbe-se todo ato de brutalidade durante o sacrifício, como matá-los a golpe na cabeça ou eletrocutando-os. Ou seja, então, o que o Islã aconselha? Mesmo ao ir sacrificar o seu animal, tem que procurar se é uma faca que esteja bem afiada. O animal não pode sofrer, não pode passar muito tempo ali com aquele corte, fazendo aquele corte. Até o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, diz
quando realizar o abate, que façam da melhor maneira. Ou seja, não se deixou nada. O profeta Muhammad, ou o Islã, de forma geral, deixou tudo em detalhes. A gente sempre vai ter uma evidência. Por que tem que ser assim? A gente vai encontrar ou no Alcorão ou nos ditos do profeta. Então, o profeta Muhammad fala: se vocês vão sacrificar, vão abater o animal, que façam da melhor maneira. Essa melhor maneira é o quê? O objeto, a faca que vai usar para cortar tem que ser cortante. Ou seja, colocou no pescoço do animal, tem que ser de forma rápida. Porque se vai demorar passando a faca 3, 4, 5 vezes, o animal está sofrendo antes de morrer. Então, o Islã não aconselha que seja assim. Então, tem que ser se é uma faca bem afiada para evitar o sofrimento do animal, assim como não se pode matar a golpes ou eletrocutando. Então, foi matado a golpes, esse animal é ilícito para um muçulmano. Foi eletrocutado, também é considerado ilícito para um muçulmano. Então, tem que ser abatido. Dentre os requisitos também deve-se mencionar o nome de Allah, dizendo Bismillah no momento de passar a faca. Isso até já citamos, que quando vai abater, uma das palavras ou frases ditas é Bismillah, Allahu Akbar, ou seja, em nome de Allah, Deus é maior. Então, é um dos requisitos. O animal deve ser abatido ou sacrificado, a faca seja bem afiada, mencionar o nome de Allah, Bismillah, é um dos requisitos. Cortar no momento da degola. A veia jugular, aqui acrescentou-se a artéria aorta, a laringe e o esôfago, ou pelo menos 3 desses 4. Eu tinha citado ali uns 3, aqui cita 4, mas fala dentre esses pelo menos 3. Aqui cita a veia jugular, a artéria aorta, a laringe e o esôfago, ou pelo menos 3 desses membros que foram citados, pelo menos 3 que eu já tinha citado antes. Então, se faz, ou seja, no momento do corte, se vai fazer com esses 4 membros, já está corretamente abatido de acordo com as regras do abate, ou seja, a forma islamicamente correta, o abate feito corretamente no Islã. Esses membros têm que ser atingidos, ou esses 4 ou 3. Se forem cumpridos estes requisitos, então o sacrifício foi cumprido devidamente e ilícito o consumo da carne. Então, se viu que, não, um exemplo, é um cristão que está fazendo o abate e cumpriu com essas regras todas. Então, esse animal para o muçulmano não tem nenhum problema para o seu consumo. O cristão obedeceu ou seguiu essas regras. Utilizou uma faca bem cortante que não fez sofrer o animal. Ou seja, não eletrocutou, não atordoou o animal até morrer. Aí falou em nome de Deus, mesmo que não fale, por exemplo, Bismillah em árabe. Falou em nome de Deus, também. Tá bom, é ilícito para o consumo. Ou se for um judeu fazendo o mesmo, sacrificou esse animal, falou em nome de Deus, atingiu esses 4 membros que foram citados, ou 3, então está corretamente para o muçulmano, está corretamente abatido ou sacrificado. Então o muçulmano pode consumir. Então, significa que se for abatido com um desses, ou de pessoas de outras religiões, por exemplo, mas citou, matou em nome de um tipo de ídolo, qualquer outro nome de ídolo, que não seja Deus. Aí sim, mesmo citando aqui, seguindo esses requisitos, teve o quê? Um objeto, uma faca bem cortante, bem afiada, mesmo atingindo esses 4 membros que foram citados, a laringe, o esôfago, a veia aorta, a veia jugular, mesmo atingido, mas sacrificou. No momento do sacrifício, citou um outro nome, ou seja, está matando em nome de um ídolo, por exemplo. Esse é ilícito, é haram para o muçulmano consumir.
Então, mesmo sendo esse judeu ou um cristão, se ele vai fazer esse abate citando outros tipos de deuses, ídolos, vou matar em nome do sol, vou matar em nome da árvore tal, ou da estrela tal, isso já vai constituir ou vai colocar esse animal como sendo ilícito para o consumo do muçulmano. Então, o muçulmano, ele se preocupa, esse animal foi abatido aonde? No Brasil, por exemplo. Brasil, a maioria dos brasileiros são cristãos. Praticamente é um animal já que foi abatido corretamente, digamos assim. Então o animal vai consumir. O cristão não foi abatido ou em nome de um ídolo, em nome de uma estrela, em nome de uma árvore, em nome disso. A gente tem essa certeza pela maioria do povo que vive no Brasil. Agora, se temos a certeza que o lugar tal, a cidade tal, a fábrica tal ou a unidade tal, ali eles abatem os animais em nome de um tipo de Deus, aí o muçulmano deve evitar consumir esse tipo de carne, seja se é frango, se é carne de vaca, o muçulmano então tem que evitar. E pode deparar as duas situações, por exemplo, se o muçulmano sabe que na cidade ou no estado, enfim, na região onde mora, tem as duas opções. Ali é um açougue, ali é venda de um muçulmano, é um muçulmano que abateu. Então, ali do outro lado também é um açougue, é um cristão, é um judeu que está vendendo. Então, se você tem a possibilidade aqui dessa escolha, você tem que ir comprar ali onde você já tem a certeza. Não é um muçulmano, então você vai e compra, porque você já tem essa opção. A prioridade aqui tem que ser o quê? O Islã. Então você vai comprar naquele que é do muçulmano e para seu consumo. Você vai ali sem nenhuma dúvida, porque sabe, aqui o abate foi feito de forma correta, islamicamente feito por um muçulmano. Agora, você não tem outra opção. Não tem uma opção. Todos os abates não tem de nenhum muçulmano. Vai se limitar em não comer? Não, você vai se alimentar. Até porque o alimento, tem alguma passagem do Alcorão que fala, o alimento do povo do livro é lícito para nós. Então, juntando com essas passagens, ou essa parte que diz que o abate feito por um cristão ou judeu podemos consumir, então também não vamos ter essa dúvida, mas ali onde tem as duas opções, então a gente escolhe onde o muçulmano fez, compramos ou consumimos, se for num estabelecimento de um restaurante, por exemplo, sem a menor dúvida. E se não tem essa opção, temos a única opção, também temos essa permissão, porque é considerado lícito se seguir esses requisitos. Abateu de forma correta, conforme o Islã ordena. Não atordoou, não maltratou o animal, ou seja, não eletrocutou, então esse animal é considerado lícito para o muçulmano. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين